Eu tô aqui todo santo dia para trazer para vocês todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, seja muito bem-vindo a mais um Todo Santo Dia. Hoje, dia 27 de novembro, vamos pesquisar juntos, conhecer juntos os santos prescritos pela Santa Igreja hoje, para que de algum modo algum deles, segundo a Divina Providência, possa chamar a tua atenção, possa te dar algum estalo, alguma inspiração de vida, possa te escolher de alguma forma. E assim nasça, a partir daqui, uma nova devoção, uma nova amizade com o santo. Esse é o objetivo, a patrona nasceu para isso. Esse é o nosso objetivo aqui, assim como em todos os conteúdos lá no Instagram. Se tu não segue no Instagram ainda, segue. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, já curte o vídeo. Faz toda a coisa arada aí, porque essa série tá começando. A minha ideia é vir todos os dias aqui falar com vocês. É o que tem acontecido. Inclusive, eu tô melhorando os vídeos. O vídeo de hoje já vai ser um pouco diferente do que tem vindo agora na sequência. Vamos aperfeiçoando ele e vamos chegar ali num vídeo fechadinho para vocês. Mas todos os dias eu tô aqui. Espero que todos os dias vocês estejam aí comigo também. Hoje a gente vai trabalhar praticamente só com o mapa aqui na tela. Eu já vou botar ele para vocês. Aí. E ao invés de ir acompanhando a tela do martirológio, o que eu vou fazer é simplesmente ir falando para vocês, lendo os elogios quando for pertinente ler. Vamos lá. Inclusive, pessoal, muito importante. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. Eu vou falar um pouco dela, mas eu vou deixar para o final porque é uma das aparições que não está inscrita no martirológio. Nós temos poucas vezes as aparições de Nossa Senhora inscritas ali, até porque são muitas aparições. No final do vídeo eu vou falar dela, então fica comigo até o final desse vídeo. E hoje eu já fui separando para vocês aqui os lugares no mapa para dar uma agilizada no nosso vídeo, para vocês conseguirem obter essas informações de um jeito um pouco mais rápido. Nós começamos então com os primeiros santos lá do início do cristianismo, no século IV, os santos Facundo e Primitivo. A única coisa que o martirológio nos traz é a localização junto ao rio Sea, na Espanha, tá? Na época, se eu não me engano, era o reino de... Seria o reino de Castela, ainda era uma província romana. Vejam aqui, ó, tá marcado o PIN para vocês. Ou seja, norte aqui da Espanha, Império Romano, Santos Facundo e Primitivo. Na Hispânia Romana era o nome da província, né? E em torno das relíquias deles, inclusive, nasce um mosteiro em Sahagún, aqui onde está marcado. E eles se tornam padroeiros da região. Então, o povo da época já cultuava eles, né, já venerava eles há muito tempo. São mártires, considerados protetores da cidade. E, de alguma forma, eles são alguns desses santos dos quais a gente não tem muita história, mas que o povo guardou na memória. Então, a gente não tem acesso a tanto conteúdo sobre eles, um período muito antigo. Lembrem que eu sempre falo, quanto mais antigo e mais longe do eixo, mais difícil de se manter as histórias, porque quem mantém não é a importância do santo só que faz com que ele seja guardado na memória, mas é a capacidade daquela comunidade de ter registros, daquela sociedade, para além da comunidade católica, mas da sociedade de se defender, de manter a sua história. Então, aqui e aqui, ó, usei o meu mouse, né? Eu sempre falo para vocês, o eixo dos primeiros séculos está aqui, ó. Daqui a pouco. E aqui no Oriente Médio, obviamente, né? Tá nesse trajeto.
Aqui até um pouco menos, porque se fazia muito por mar isso, então não necessariamente é parte da terra. Então, nós temos um par de santos mártires aqui do extremo ocidente do Império Romano. É difícil que se guarde histórias, são poucos os santos dessa época que nós temos a história, né? Nessa região, dessa época e dessa região, fora desse eixo principal dos primeiros séculos, que é onde a sociedade, as comunidades já estavam mais evoluídas, não sei se é essa a palavra, mas assim, tinham mais meios para esses registros, né? E de alguma forma mais católicos também, né? O número de católicos. No segundo elogio, nós temos São Lavério. Ah, importante, o martirológio, eu falei, né? Ele só nos dá a localização e que foram mártires. No segundo elogio também, tá? O martirológio nos diz: em Grumento, na Lucânia, hoje na Basilicata, região da Itália, São Lavério mártir. Ponto. Não temos nada no martirológio sobre ele, né? Ele é um dos nomes mais antigos, assim, né? Não mais antigos, mas faz parte desse compêndio de nomes muito antigos já no martirológio. Provavelmente ele foi vítima também no século IV das últimas perseguições do Império Romano. E deixa eu passar para vocês aqui o mapa, né? Também não temos tanta informação sobre ele, tá? Aqui é a região da Basilicata. Vejam no pé, quase no salto da bota ali, na sola da bota, na palma da mão. Vamos já para o nosso terceiro elogio. São Valeriano. O martirológio já nos informa que ele foi bispo, que defendeu a verdadeira fé no antigo Ilírico contra os arianos e reuniu clérigos e leigos para viverem em comunidade. São Valeriano foi bispo de Aquileia. Vou mostrar para vocês. Aquileia no norte da Itália. É isto. Hoje aqui onde fica Friuli. Aqui, ó. Vou afastar para que vocês entendam a localização. Tá? Antes a gente estava aqui, não, perto da Bota, agora a gente está lá em cima, perto de Veneza, passando Bolonha, perto de Verona. É outra Itália, né, em relação ao sul. Defendeu a fé contra o arianismo e, de algum modo, ele morre no ano 388. O martirológio nos crava esse ano. Vejam, a gente está indo para o declínio do Império Romano, que é o período que antecede São Bento, que é o marco para o início da vida religiosa, assim, mais ordenada na Europa. Depois a gente vai ter outros degraus. Mas ele, no momento que ele reúne clérigos e leigos numa vida comunitária, de alguma forma ele está mostrando, ele já está trazendo. A gente pode entender que no Ocidente há interesse na vida cenobítica, na vida eremítica, e não apenas por pessoas que buscam essa vida de eremita mais rústica, digamos, né? Quando a gente imagina o próprio São João Batista, um Santo Antão do deserto, é uma vida radical. Aqui a gente tem clérigos e leigos. Nesse momento, os religiosos, os eremitas, cenobitas também seriam considerados leigos, tá? A gente não tinha com clareza ainda a vocação religiosa, enquanto hoje, né? Assim como nós temos hoje. Mas clérigos e leigos no sentido de fiéis, entre aspas, normais da comunidade, assim, fiéis de vida ordinária, assim, cidadãos que vivem na comunidade e em sociedade, buscando uma vida comunitária. De algum modo, a gente pode entender que, em parte, é o que a gente tinha há poucos séculos antes com as primeiras comunidades, que a gente tem acesso pelos evangelhos, pelos Atos dos Apóstolos, né? Pelas cartas de São Paulo e de alguns outros. Então, basicamente, um bispo dos tantos que defendeu a reta doutrina, um santo importante, ainda que não seja um santo tão conhecido.
No quarto, nós temos São Tiago Interciso. A gente não tem uma, um local específico, uma sede, algum lugar. Ele foi mártir, né? E ele foi no tempo do imperador Teodósio e teve relação, ele tinha amizade com o rei e por conta de se converter ao catolicismo, né, o rei da Pérsia, era isso que eu ia dizer, na verdade, do local, né. A Pérsia ah, óbvio que o território deles foi muito maior, mas hoje, assim, o herdeiro da Pérsia, digamos, é o Irã, tá. Vocês devem estar vendo aí. O elogio nos traz mais coisa, tá? Na antiga Pérsia, São Tiago, denominado Interciso, mártir, que no tempo do imperador Teodósio o Jovem renegou a Cristo para se reconciliar com o rei Isdegardes, mas energicamente repreendido por sua mãe e sua esposa, arrependeu-se e declarou intrepidamente a sua fé cristã perante Varame, filho e sucessor de Isdegardes. Se eu não me engano, o Varame era o amigo dele, tá? Que, irado, ditou contra ele a sentença de morte, mandando que fosse cortado membro a membro e decapitado, que é o que significa interciso. Seria o esquartejado, digamos. É, então, vejam que aqui a gente já está. Curiosamente, isso aqui ainda também, cerca do ano 420, tá? É o que nos indica o martiriológio romano, mas a gente já fugiu um pouco do eixo, tá? E aí, é, a gente estava aqui, nesse momento, e ainda nesses primeiros séculos, a gente está mais a oriente do que o Oriente Médio, o que não era tão comum. Então, provavelmente, é um santo que seja porque a providência quis assim apenas, mas provavelmente porque a comunidade lá de algum modo conseguiu ter força para isso, para manter essa história, e porque provavelmente ele foi muito importante, ainda que não seja um santo popular pra gente, eu imagino que poucos conheçam. Aqui no Insta da Patrona a gente fez vídeo sobre ele, se eu não me engano, em 2024, então deve ter um vídeo. Eu vou compartilhar ele para lembrar vocês. Mas é um santo que, pela localização, por estar fora do eixo, se ele não fosse relevante, provavelmente a gente teria só o nome dele, se tivesse, né? E curioso que, num primeiro momento, ele negou a fé e depois ele volta atrás. Mártir. No quinto elogio, vamos para a França, para Provence, na abadia de Lerins. Henriet, na Provence, atualmente na França, São Máximo, que foi abade do mosteiro de Lerins, sucedendo a Santo Honorato, fundador deste cenóbio, e depois foi bispo de Riez. Então, vou trazer para vocês aqui, ó. Cadê? Sul da França, tá? Muito, muito diferente dessas regiões aqui. A gente está muito mais perto da Itália, perto da Córcega, né? A grande maioria dos santos que a gente falou até agora, a gente estava nesse trecho aqui, o trecho que se mistura um pouco com a Bélgica, que se relaciona mais com a Grã-Bretanha, que sofreu mais invasões normandas. Aqui a gente está num negócio mais mediterrâneo, mais cara de Itália, de Grécia, tá? É, por que que eu digo isso? Pode parecer irrelevante, mas vejam que faz muita diferença para entender o santo, entender o contexto, entender o ambiente, o tipo de comunidade em que ele estava inserido, o tipo de trabalhos que aquela comunidade fazia, com o que que mexia, era mais agricultura, tinha algum tipo de centro onde o Estado era relevante, então nós tínhamos funcionários públicos, tinha muitos militares, as cidades eram mais avançadas, essas coisas todas nos ajudam a entender quem foi esse santo, né? E, em geral, esses santos dos primeiros séculos faziam milagre, muitos literalmente, mas faziam milagre no sentido
vivenciar a fé e se aprofundar na fé e estudar e ir a lugares onde a lei não imperava ou imperava pouco, e eles poderiam ser mortos por 2, 3 palavras erradas. Em tempos mais difíceis, assim, de não é que nem agora: "Ah, eu vou decidir estudar, então eu vou sentar na frente do computador, vou abrir o martirológio", pô, é infinitamente mais difícil naquela época. Então, São Máximo, hã, o que o martirológio nos indica é que ele morreu depois de 455, então, eh, meados do século V, muito próximo à queda do Império Romano, muito próximo ao nascimento de São Bento. Eu sempre cito São Bento, porque São Bento é um marco que, eh, se vocês a gente vai falar ainda de novo do curso que eu sempre comento aqui, que não está aberto, eu não estou fazendo venda do curso. Eu comento porque, eh, nós tivemos muitas aulas falando sobre isso que a gente fala aqui. Eu sempre cito São Bento, porque São Bento iniciou o movimento que segurou a Europa depois da queda do Império Romano, então e mudou a cara da igreja, assim. Então é muito importante entender o que é pré-São Bento, o que é pós-São Bento. Assim como nos séculos já na Alta Idade Média, entender o que é pré-São Francisco ou pré-São Domingos e o que é pós. Então todas essas coisas são bem relevantes, assim, da gente nos dão boas ideias do tipo de sociedade que a gente está falando, tá. Então, aqui São Máximo muito próximo de Roma, muito próximo da Itália, né, se a gente comparar com os santos que a gente vê na Europa por essa época, fora da Itália. Então é quase como se a gente dissesse que ele é italiano. Hã, só que nesse momento isso não sei se isso é bom, porque é próximo da queda do império, então quer dizer, aquilo que se achava que era o centro do mundo vai ser invadido, que se achava que nunca seria invadido, vai ser invadido. E óbvio que Roma não cai, não, todo vieram os bárbaros, entraram em todo o continente, todo o território romano, direto em Roma, e aí atacaram Roma. Não, o Império Romano já estava sendo devorado pelas beiradas, tinha lugares que não tinham sido dominados, na força, mas que os bárbaros os bárbaros, eu estou citando porque é assim que são falados, né, mas são povos que são de fora do Império Romano e, consequentemente, com uma sociedade diferente e a grande maioria deles com menos técnicas, sociedades menos elaboradas. Então, eles também, se integravam ao povo e eles se tornavam alguns os líderes deles se tornavam governadores, se tornavam líderes militares, então, de algum modo, o Império Romano foi perdendo força também na cultura, né. Enfim, a Abadia de Lérins existe até hoje, tá, fica numa ilhazinha, ó, que é praticamente só a abadia. Vamos ao nosso sexto elogio. Santo Eusício, solitário, que construiu uma pequena cela no sopé do Monte Cher. Na França também. Solitário aqui, eles provavelmente querem dizer que ele buscava uma vida eremítica. Sempre falamos disso aqui também. Tá. Esse aqui em Blois. É? Vamos ver. Será que é esse ou será que eu. Loire-Atechère. É isso aí. Uma vida eremítica. Sempre falamos disso aqui porque realmente nos primeiros séculos, como não tinha vida religiosa regular, né, com regras, né, regulada, eh, a gente teve muitos eremitas e cenobitas. Ainda que na época dele já existisse, tá? Morreu em 542, deixa eu ver se é isso que o martirológio crava a data, na Gália, Monte Cher. Ele construiu uma cela e viveu lá a vida em penitência, então é uma vida eremítica no momento em que a Europa começa a se movimentar para a vida beneditina, sob a regra de São Bento. E aí a França vai ser muito importante nessa difusão da regra de São Bento, porque no momento que ela vai ser unida,
né, ela vai se tornar um reino grande, a regra de São Bento vai se difundir por esse lugar de estabilidade, onde é muito mais fácil, é onde a vida religiosa volta a ser segura de algum modo. No elogio seguinte, nós temos São Cifrido de Carpentras. Bispo, o martirológio não nos traz muita coisa, é basicamente isso. Bispo, o lugar deles, a sede dele em Carpentras, na Provença. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Queria que não aproximasse tanto. Um dia eu ainda vou me acertar com isso. Ó, vejam que é relativamente perto, tá? A gente estava aqui, ó, por aqui, mais perto de Saint-Tropez, eu acho. Enfim, a gente é muito perto ah, de São Máximo. Claro, aqui nós temos já, esse é século VI, tá? Então nós temos já alguns cento e vários, quase 200 anos de diferença. Mas é uma França, mais uma vez, diferente da França do Norte, que a gente tem tocado muito. No oitavo elogio, em Noyon, na Gália, aí vamos de volta lá para perto de Santo Eusício, né, que foi eremita. Nós temos Santo Acário, que foi bispo e monge em Luxeuil, né? Enquanto monge ele foi eleito para ser bispo de Noyon e Tournai. Aqui, Noyon. Aí. Voltamos aí para o nosso eixo francês, que a gente está mais acostumado a ver. Foi um grande evangelizador dessas regiões aqui, tá? Mais litorâneas, mais ao ocidente. Não temos tanta informação sobre ele, mas uma coisa bem importante é a tradição nos indica que ele faz parte dessa linha monástica de São Columbano, que a gente falou alguns dias atrás. São Columbano, que veio da Irlanda para evangelizar aqui. Então, lembram aquele movimento que eu já expliquei algumas vezes? São Patrício vai para a Irlanda, um século e pouco. Aqui estava dominado, São Patrício vai para a Irlanda. Aí aqui muda, o catolicismo dá uma queda aqui por conta de invasões, de problemas com hereges, de pagãos. Um século e pouco depois, São Columbano volta. Então, Santo Acário é um herdeiro, digamos, direto dessa reevangelização de São Columbano no continente, tá? E foi um bispo missionário, assim como o carisma de São Columbano, foi um bispo missionário. Ajudou, ele deu sequência a essa missão de reevangelizar a Europa. Eu uso aspas porque eu não sei se dá para dizer que é exatamente reevangelizar, mas o que eu quero dizer é que eram locais que já eram territórios que em dado momento já foram mais católicos e mais que de alguma forma parecia que tá aqui, a gente não precisa mais se preocupar, vamos para o próximo, mas regrediu. Então precisou novamente de missionários, novamente de grandes bispos, de grandes pregadores. No nono elogio, Santa Bililde. A tradução portuguesa eu não sei como é que ficaria aqui, seria Bilhildes. Me parece meio esquisito, mas eu não encontrei nada muito diferente. Que é uma fundadora de um cenóbio no início do século VIII. Vamos ver quando é que ela morreu. Isso, século VIII. Na Renânia da Austrásia. A Austrásia era uma região na Alemanha. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Onde nós temos ela hoje em Mainz. Inclusive, essas regiões aqui, a gente tem, o martirológio também traz Mainz, a tradução é Mogúncia. Mogúncia. É bem curioso fazer essa pesquisa. Mas, ó, uma região da Alemanha, relativamente perto de onde a gente já estava vendo, né? É muito nessa parte, na fronteira com a França e tal, a gente tem visto os poucos santos que a gente viu da Alemanha até agora. E curioso que ela fundou um cenóbio no século VIII. Vejam o que eu falei, ó, século VIII, na França, o beneditismo, a regra de São Bento já estava, de algum modo, consolidada. Estava
talvez até começando a decair, vai decair, acho que talvez um século depois, um século e meio depois, vai ceder um pouco mais aos poderes seculares. Mas aqui, talvez ainda não tivesse nem se fortalecido. Ou, é uma boa pergunta, inclusive, isso requer uma pesquisa um pouco maior. Mas é possível também que, na verdade, já tivesse chego lá. E como aqui nós tínhamos os principados muito fortes, muito influentes, que tivessem também, aqui a opção de Santa Brígida já foi cenóbio em detrimento da regra de São Bento, né, de fazer parte da ordem, não era exatamente, né, não tinha um abade, uma hierarquia. Enfim, queria contrapor essa ideia, ó, temos aqui toda uma região bem importante para o catolicismo, onde a regra de São Bento é aplicada praticamente em 100% dos locais. Por outro lado, a gente tem na Alemanha aqui uma santa fundadora do cenóbio, que morreu santamente, é o que nos diz o martirológio. No 10º, São Fergusto bispo, que não temos uma cidade específica, foi bispo, quer dizer, certamente ele tinha uma sede, mas nós não temos isso aqui no martirológio, e não foi uma informação muito simples de achar, então talvez é uma informação que tenha se perdido de algum modo. Até deixa eu ver no G Catholic se nós temos isso. Às vezes o G Catholic tem boas informações sobre isso. Bispo na Escócia. É, Fergustus Pictus. Mas não indica nenhuma cátedra a ele aqui. Tá? Então não temos isso. Mas vejam, isso no século. Diz que ele morreu antes de 721. Então tá naquela transição continente-ilha, continente de Grã-Bretanha, de evangelização. E lembrando que a, não é porque eles estão indo e voltando daqui ao longo dos séculos que tudo isso aqui está dominado, ou tudo isso aqui está, então, ao mesmo tempo que tinha gente saindo da Irlanda, indo para o continente, indo para a França, por aqui, isso aqui ainda tinha muito pela frente, muita, muita, muita evangelização pela frente. Em Salzburg, São Virgílio, bispo, Salzburg. Vejamos. Ó, Salzburg, na Áustria. São Virgílio, bispo homem de grande cultura, nascido na Irlanda, que é apoiado pelo rei Pepino o Breve, foi nomeado para dirigir a igreja de Salzburg, onde construiu a igreja catedral em honra de São Ruperto. Se dedicou com sucesso à propagação da fé entre os habitantes da Carinthia. Ó, tá começando a trancar o meu... a questão é que o meu computador não quer que eu passe de 30 minutos aqui para vocês. Esse é o negócio. Mas Decismo ainda não apareceu muito nessas regiões aqui. São Vigílio. Mas são regiões que vão ser muito católicas a partir dessa época. Então, certamente, São Virgílio tem uma relevância na cultura católica que vai se seguir ali, inclusive construtor de uma catedral, tá? Então, certamente é um santo importante para a região. Depois temos São Gustano, na Bretanha. Vamos achar aqui o lugar de São Gustano. No mosteiro de Sanguildas de Rui. A Bretanha apesar do nome, não é na Grã-Bretanha. A Bretanha é a região justamente que se comunica, de algum modo, a região da França que se comunica
também com a Grã-Bretanha. Ele foi raptado por piratas, né, e foi salvo e acolhido por São Félix e se tornou um eremita, depois abriu o mosteiro, entrou pro mosteiro de Ruiz. E um detalhe bem legal, ele legal, ele era analfabeto e ele sabia recitar de cor o saltério. E por conta dessa história de sofrimento com os piratas, ele passou a prestar assistência aos navegantes, aos marinheiros. Então, sabia os salmos de cor também para dar essa assistência. Depois, no 13º, nós temos o beato Bernardino de Fossa, na Itália. Eu vou ter que solucionar para vocês esse problema aqui do mapa, tá? Agora você também tá vendo que ele tá carregando. L'Aquila. Um franciscano, já cerca de 1420, foi beatificado algum tempo depois, 400 anos depois, lá por Leão XIII, e atuou em muitas regiões ali, inclusive na Dalmácia, aqui do outro lado. A Dalmácia é onde hoje é a Croácia, a Bósnia e Herzegovina. Foi uma região bem importante para o Império Romano e, junto disso, para o catolicismo, alguns séculos anteriores. E foi um santo de penitência e que ajudou na expansão da observância da, da regra franciscana no fim da Idade Média. Ele está ali pelo ano 1420, tá? E por fim, o nosso último elogio é em Nagasaki. Vejam que curioso. Os beatos Tomás Coté da Chiuni e seus 10 companheiros. Nagasaki, isso no início da evangelização desse Oriente, do Extremo Oriente, digamos, 1619. Nagasaki foi, eu acho que hoje já não é mais, mas se eu não me engano, até o início do século XX era uma cidade das mais católicas do Japão. Até porque, para quem vem do Ocidente, ela é o início, né? Para quem vem pelo Mar da China ali, ela tá bem na pontinha, vejam. Né? Então, quem vem daqui é muito natural que chegue a Nagasaki, na ponta aqui do Japão. Eles foram martirizados por serem católicos, num lugar que perseguia católicos, participavam de confrarias, como a Confraria do Rosário, e se fizeram fiéis até a morte, todos eles. Inclusive, é interessante ressaltar isso porque no Japão nós tivemos o que se chama de Igreja do Silêncio, sobreviveu séculos eh, sem muito contato ali com, assim, com pouquíssimos ou quase nada de sacerdotes, alguns lugares sem sacerdotes. Então, realmente, é, eu esqueci de um ainda. Em Dachau, perto de Munique, no 15º elogio, nós temos o beato Bronisław Kotowski, mártir. Veja, 1952, Segunda Guerra. Ainda não tinha nos aparecido, mas tem relação com aqueles que a gente sempre fala que são os mártires da Guerra Civil da Espanha, ali na mesma época. Então, pera aí que eu tava fechando umas abas aqui para ver se libera o negócio. Mas, basicamente, ele foi deportado durante a ocupação da Polônia e morreu no campo de concentração. Né? Alcançou a palma do martírio, nos diz o 15º elogio. E aí voltemos à nossa tela principal, da nossa câmera principal, para a gente falar da aparição de Nossa Senhora de hoje. Eu fiz questão de falar porque, para mim, ela é uma aparição de Nossa Senhora da qual eu sou muito devoto. Eu tenho uma história de conversão, um dia talvez eu possa contá-la para vocês, mas eu tenho uma história de conversão que passa muito por Nossa Senhora das Graças. Aqui eu carrego a medalha milagrosa, tá? Na minha cadeia de consagração. E quando eu me consagrei, quando eu me converti há mais de 15 anos, Nossa Senhora das Graças teve uma participação muito providencial.
Enfim, hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. Inclusive, também é um dia que eu gosto muito, porque é aniversário de batismo da minha segunda filha, da Marcela, tá fazendo hoje. Foi batizada no dia de Nossa Senhora das Graças. Hoje ela faz 4 anos de batismo, 4 anos de filha de Deus, de afilhada de Nossa Senhora também. Então, basicamente, o dia 27 de novembro é uma das aparições, se não me engano, a segunda, que é quando Nossa Senhora pede a cunhagem da medalha a Santa Catarina de Labouré, que obviamente não era Santa Catarina, era Irmã Catarina. Em 1830, na França, em Paris, no Instagram da patrona, nós temos uma live com o padre Cauê falando sobre isso, se eu não me engano. E, enfim, por que que ela não tá no martirológio? Nem todas as aparições estão ali, inclusive são pouquíssimas. Até vou pesquisar rapidamente aqui pra gente ver, mas são pouquíssimas que estão. Nós temos Nossa Senhora de Lourdes, Fátima. Eu confesso que eu não sei exatamente qual é o motivo porque umas estão e outras não. Mas de fato, Nossa Senhora das Graças é uma das maiores devoções que nós conhecemos hoje aqui no Brasil. É muito, muito. Talvez toda a diocese, ou toda a arquidiocese, ao menos nas dioceses maiores, tem uma paróquia dedicada a ela. E a medalha milagrosa se popularizou no mundo todo. E ela, de certa forma, foi a aparição que preparou a aparição, né, e o dogma da Imaculada Conceição. Mas, certamente, vocês vão se deparar, inclusive, muito mais com a festa dela hoje, né, com cards, com coisas no Instagram, com pessoas falando sobre, com sacerdotes falando sobre isso, inclusive nas paróquias, do que com os outros santos, né, justamente porque ela é uma aparição muito, muito universal e muito conhecida. É isso, meus amigos. Esse foi o Todo Santo Dia de hoje. Agradeço muito aos que ficaram até o final. Se tu ficou até o final, comenta aqui também. Me conta quais santos te chamaram mais atenção. Faz as tuas perguntas. Vamos interagir aqui. Te inscreve no canal. E até a próxima. Tchau!